Só que sucesso, gente, é um negócio muito subjetivo, né? Como a palavra felicidade. O que traz felicidade para você não necessariamente é o que vai trazer para todo mundo. E a palavra sucesso, pelo menos a meu ver, tá? É tão subjetiva quanto felicidade. Cara, o conceito de sucesso para você pode não ser a mesma coisa para o outro. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, o assunto de hoje é uma dúvida muito comum que a maioria dos jovens tem, né? Talvez, não vou dizer todos, mas grande parte tem, eu tive, todos os meus amigos tiveram na época, que é a seguinte: será que eu vou ter sucesso na carreira que eu vou escolher? Então, independente do papo que a gente vai ter ao longo desse vídeo, não tem como, já de cara eu já te digo que nada na vida é certo, assim, não tem como você saber se você escolher uma carreira X ou Y, se aquilo vai te fazer ter sucesso, tá? Até porque você pode escolher uma carreira assim, essa carreira tradicionalmente as pessoas se dão bem aqui, e você pode não se dar bem lá, porque aquilo pode não ser pra você. Mas a gente tem vários tópicos aí para conversar sobre esse assunto e eu vou começar falando sobre cada um deles. Vamos começar falando sobre o significado de sucesso no dicionário. Eu acho que é importante a gente entender esse conceito, tipo, o que aquela palavra quer dizer, qual o significado mesmo dela, né? E a palavra sucesso, ela tem aí basicamente dois significados, né? Uma que se refere a aquilo que o dicionário diz, aquilo que sucede, um acontecimento, um fato. Quando ele fala aquilo que sucede, pelo menos para mim, Otto, isso me traz uma ideia assim, por exemplo, quando você está ali nos primeiros anos escolares, que você está começando a aprender números, e aí tem aqueles exercícios, tipo assim, tem um número tipo 9, e você tem que escrever o que vem antes e o que vem depois, que normalmente se diz o antecessor e o sucessor, né? O que vem depois. Então essa é a ideia que me traz, né? E o segundo significado aí que vem para a palavra sucesso quer dizer qualquer resultado de um negócio ou empreendimento. Veja bem, galera, qualquer resultado. A gente associa a palavra sucesso a coisas boas, a algo que deu certo, mas pode não ser isso. Tanto que tem alguns dicionários virtuais que tratam como bom sucesso ou mau sucesso. O sucesso é o resultado do empreendimento ou da negociação, enfim, é o resultado daquilo. A gente associa a palavra sucesso a coisas boas, mas o dicionário não trata necessariamente assim. Então isso já é um ponto que a gente tem que deixar claro desde o começo do vídeo, tá? Independente do significado do sucesso no dicionário, é legal a gente saber, tipo, aquilo na prática, né? Só que sucesso, gente, é um negócio muito subjetivo, né? Como a palavra felicidade. O que traz felicidade para você não necessariamente é o que vai trazer para todo mundo. E a palavra sucesso, pelo menos a meu ver, tá? É tão subjetiva quanto felicidade. Cara, o conceito de sucesso para você pode não ser a mesma coisa para o outro, tá? O que é sucesso para você pode ser algo trivial para outra pessoa. Aliás, eu vou até mais além. Pode ser que o conceito de sucesso para você seja o fracasso para outra pessoa. E aí você pensa, como assim? Como algo que eu considero bom, alguém pode considerar um fracasso? E eu vou explicar para vocês contando uma história. Eu curto de dar esses exemplos, contar essas histórias. Então, vamos lá, senta que lá vem a história. Então, a história é a seguinte. A gente tem um empresário, tá? Imagina um empresário de sucesso na área de tecnologia da informação. Um cara que trabalha muito. E aí ele resolveu tirar 10 dias de férias. Depois de 2 anos trabalhando direto, ele resolveu tirar 10 dias de férias. Como ele não gostava muito de praia, nem de lugar badalado, muito movimentado, ele escolheu um hotel fazenda para ele passar uns dias assim, que ele tivesse alguma coisa para fazer, porém que ele se distanciasse daquela coisa da cidade grande, do tumulto, das
das confusões, da pressão do dia a dia, de buzinas, enfim, ele queria um recanto, vamos dizer assim, para se refugiar, para viver uma vidinha diferente durante algum momento. Esse local que ele resolveu escolher para passar as férias, esse hotel fazenda, era um local grande, importante, relativamente importante, bastante conhecido e que tinha uma proposta diferente. Nada de tecnologia. A proposta do local era assim, um lugar acolhedor, que você chegasse lá e se sentisse realmente com outra vida. E o local era bacana, a proposta foi atendida. Imagina assim, aqueles móveis de madeira, um pouco antigo, mas todos muito bem cuidados. Os quartos pequenininhos, mas aconchegantes. E em todo o espaço do Hotel Fazenda só tinha uma sala que tinha acesso à internet, em que os hóspedes podiam ir e usar ali para poder eventualmente se comunicar, né, com parentes e amigos. E aí, para você que está pensando, para a pessoa que leva celular, imagina que é um local que o teu celular praticamente não pega. Então era só mesmo aquela salinha para trocar alguma mensagem pontual com algum familiar ou alguma coisa do gênero, tá? A sala nem era tão grande assim, não poderia estar, por exemplo, nem metade. Se tivesse o hotel com metade dos hóspedes, já não caberiam todos lá. Era uma coisa bem para uma troca rápida de mensagens mesmo, tá? E antes que você pense, o lugar não era nada monótono. Além de várias atrações, passeios, lugares maneiros para você ir, cachoeiras para você visitar, o Hotel Fazenda ele tinha, vamos dizer assim, um sistema em que os hóspedes podiam trabalhar, podiam fazer parte ali das atividades diárias de uma fazenda. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas vem cá, o cara paga para ir para um lugar para trabalhar? Sim, é exatamente isso. Por quê? Apesar de ser trabalho, né, vamos dizer assim, trabalho no campo, cuidar das coisas da fazenda, isso é um universo novo para a maior parte das pessoas que moram em cidade grande. E aí, quando você chega lá, você não vê aquilo como um trabalho, você vê aquilo como uma atividade nova. E você quer experimentar, sei lá, tipo ordenhar uma vaca, por exemplo, entendeu? É algo que a maior parte das pessoas que moram na cidade grande nunca fez. E muita gente, quando tá lá no território, né, tá naquele ambiente, a pessoa sente vontade de saber como é que é, participar ali das atividades, acordar, sei lá, tipo 4:30 da manhã, passar um dia executando ali atividade de trabalho numa fazenda, é algo novo, tá? E o novo muitas vezes atrai as pessoas. A ideia era que quando você estivesse naquele hotel fazenda, você esquecesse o restante da sua vida. Não importa de onde você veio, o que você fazia, o tempo que você estivesse ali era como se você estivesse numa outra vida, como se você estivesse fazendo outras coisas, tá? E aí, no quarto dia desses 10 dias de férias do nosso empresário, ele estava no saguão do hotel, ele acordou bem cedo, por volta ali das 5:15 mais ou menos, e aí no quarto dia, nesse horário, passou por ele o dono do local, o dono do Hotel Fazenda. E aí ele passou com aquela vara de pescar, com um kitzinho de pescar e falou com o empresário, falou, olha, eu tô indo pescar, você já pescou alguma vez na sua vida? E aí o empresário ficou um pouco tímido, né? Deu aquele sorriso assim, meio acanhado, porque ele sabia muito de muita coisa, ele tinha muito conhecimento, né? No ambiente profissional dele, ele era uma referência. E aí, quando fizeram uma pergunta para ele de algo que ele não sabia, ele deu um sorriso meio tímido, meio acanhado, e disse que não, que ele nunca havia pescado na vida. E aí, na mesma hora, né, o dono do local virou para ele e convidou, falou, pô, então vamos pescar comigo, para você ver como é que é a experiência. E assim foi. Os dois foram, foi uma caminhada de 7 quilômetros. Quando ele chegou lá, o empresário já estava um pouco cansado. Ele falou, fazia muito tempo que eu não dava uma caminhada assim, nessa distância, né? E aí o dono do Hotel Fazenda virou para ele e falou, então olha, você se prepara, porque não é só a caminhada. A gente vai ficar aqui pescando por cerca de 3, 4 horas e depois só é que vamos embora para mais 7 km de caminhada de volta. A essa altura o empresário pensou, tudo bem, eu vim aqui para descansar, para conhecer uma outra vida, para fazer outras coisas. Então pescar pode ser legal, por mais que eu vá ficar aqui 3 horas, eu acho que eu vou gostar dessa atividade. E aí quando eles chegaram ali perto do lago, né,
o empresário viu que era um barco bem pequenininho, bem humilde, daqueles que cabem assim, sei lá, tipo 3, 4 pessoas, tá? Era o suficiente para eles dois e o material de pesca. E aí foram eles mais ou menos ali para o meio do rio, né? Para pescar, para começar a pesca. E aí quando chegou ali no meio do rio, mais ou menos, né? A primeira coisa que passou pela cabeça do empresário foi, pô, e agora? O que eu vou conversar com esse cara durante 3 ou 4 horas? E aí ele ficou assim, levemente arrependido de ter aceitado o convite para ir lá pescar, porque ele não sabia o que fazer, né? Aquele cara ali não era assim do mundo dos negócios, não era da cidade grande. Por mais que de repente conhecesse algumas coisas que ele conhecia, algumas referências, ele começou a pensar, cara, como eu vou puxar papo, o que eu vou conversar com ele ao longo de todo esse tempo. O fato é que depois de mais ou menos 20, 25 minutos ali, o empresário, que até o momento estava só de corpo presente, resolveu puxar o espírito de volta e prestar atenção no local. E aí ele começou a olhar para as árvores, para o rio, para os animais, tipo, aquilo era diferente do cotidiano dele, não era uma coisa que ele via na cidade sempre. E cara, ele ficou ali tipo abobado mesmo, sabe? Ele começou a olhar para tudo aquilo e ele, não é que ele pensou, mas ele sentiu, sabe quando a gente sente? Ele sentiu que aquilo fazia um bem tão grande para ele. E aí de repente, sem ele perceber, ele começou naturalmente a conversar com o colega de pesca. Aí de repente, ele virou pro dono do local, que agora é o pescador, e falou, cara, você deve ser um homem muito feliz. Você é feliz, não é? E aí o pescador perguntou, por quê? Ele disse, cara, olha só tudo isso que você tem em volta, tipo, todo esse cenário, toda essa beleza, esse rio, as árvores, tipo, isso dá uma sensação muito boa de descanso. E aí ele perguntou de novo, você não é feliz? E aí o pescador virou para ele, tranquilo, com ar tranquilo no rosto, e perguntou, e você, é feliz? E aí o empresário parou, pensou, refletiu e disse, sou, mas eu só serei totalmente feliz daqui a alguns anos. E aí o pescador virou para ele de novo e falou, por quê? E aí o empresário respondeu para ele, porque eu preciso trabalhar muito. E o pescador, por quê? E ele disse, para juntar dinheiro. E aí novamente o pescador olhou para ele e falou, por quê? E aí o empresário respondeu, porque eu preciso de muito dinheiro para quando eu me aposentar. E o pescador de novo virou para ele e disse, por quê? E aí ele virou para o pescador e respondeu, para poder comprar uma casa no campo, de repente um barquinho e passar aqui meus dias pescando. E aí o pescador virou para ele com toda a simplicidade do mundo e disse assim, mas você já está aqui. E aí, gente, quando o pescador falou isso para ele, parece que, tipo, caiu a ficha, sabe? Parece que ligou um interruptor na cabeça dele. Ele começou a refletir. Ele pensou, realmente, eu já tô aqui. E ele começou a lembrar do trabalho dele na vida na cidade grande, de toda aquela pressão que ele sofria, das metas, de tudo que ele tinha que fazer, da maneira como ele era recompensado pelo dinheiro, de como ele tinha que ficar se matando por tudo aquilo. E aí ele começou a rever as prioridades dele. Ele começou a pensar que talvez aquele estilo de vida que ele estava levando não fosse um melhor, pelo menos não o melhor para ele. E cara, daí pra frente, tudo que o cara começou a pensar, ele via com outros olhos. Ele começou a pensar que talvez aquela vidinha que ele estava tendo naquele exato instante, que poderia ser para ele agora. E aí talvez alguns de vocês pensem, ué, mas como é que ele ia poder ter aquilo se aquilo era um hotel fazenda que ele estava pagando para estar ali? Se ele não trabalhar, ele não vai ter dinheiro, se ele não tiver dinheiro, ele não vai conseguir pagar por aquilo. Ok, beleza. Só que ele não estava se referindo, ele não estava pensando necessariamente naquele barquinho, pescando naquele local, naquele rio. Ele começou a refletir, gente, sobre ter uma vida mais simples. Ele começou a pensar se valia a pena todo o sacrifício que ele estava fazendo, tudo que estava acontecendo com a vida dele, em termos de saúde, do corre-corre. Ele começou a botar na balança se valia a pena o padrão de vida que ele estava tendo e o que ele estava trabalhando.
para pensar que dali a, sei lá, 20 anos ele ia conseguir ter um padrão de vida mais tranquilo que talvez ele pudesse ter agora. Porque ele só pensava numa vida mais simples. Talvez um emprego mais tranquilo, mais perto da casa dele, que oferecesse mais qualidade de vida. Então, ele começou a enxergar as coisas com outros olhos. Dali para frente, não só nesses dias do Hotel Fazenda, mas quando o empresário voltou para casa, ele começou a trocar pequenos hábitos que ele tinha por hábitos mais simples. Ele foi tirando um pouco da tecnologia, aos poucos ele se mudou, ele foi trocando o padrão de vida que ele tinha, ele começou a aceitar ganhar um pouco menos, porém ele percebeu que ele estava sendo mais feliz, que ele estava sendo mais ele mesmo, tá? E isso acontece muito, isso é muito normal. Ele trocou todo aquele padrão de vida que ele tinha, né, por paz interior. Paz interior. Bom, gente, a história é essa. Eu espero que vocês tenham curtido, entendido. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar mais uma coisinha aqui com vocês. Na verdade, eu quero trazer aqui para vocês 5 fatores que normalmente a gente associa a sucesso ou pode estar associando e que, como eu disse, é subjetivo. Pode ser de repente sucesso para você e pode não ser para outra pessoa. De qualquer maneira, eu trouxe aqui 5 pontos para a gente conversar aqui ao longo do vídeo e quem sabe isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês hoje, assim como fez na minha algum tempo atrás. Bom, gente, a história foi essa, eu espero que vocês tenham entendido e curtido, tá? E antes de encerrar esse vídeo, eu queria conversar mais um pouquinho sobre essa questão do sucesso com vocês, tá? Eu vou falar aqui sobre 5 fatores, tá? Que a gente pode associar ao sucesso, mas que não necessariamente quer dizer que seja sucesso. Porque como eu disse no começo do vídeo, o que pode ser sucesso para você, pode não ser para outra pessoa. O primeiro desses 5 fatores que a gente vai falar é o que eu gosto de chamar de olhos brilhantes. Sabe aquela cena tipo em que tem um personagem de desenho ou de anime que aparece com os olhos brilhando muito? É isso, essa é a referência, tá? Não sei se você já conheceu alguém que assim, que gosta muito do que faz, que é apaixonado pelo que faz. E aí quando você pergunta qualquer coisa para aquela pessoa sobre o trabalho dela, cara, ela pode falar daquilo durante horas. E ela vai falar com o maior sorrisão no rosto, sabe? Com os olhos brilhando, sem cansaço nenhum. Ela vai conseguir conversar com você, sei lá, se deixar até o dia seguinte. E aí pra você que tá nessa fase aí de escolha de carreira, que de repente não sabe o que escolher, ou talvez esteja na dúvida, o fato de você conversar com uma pessoa assim, com os olhos brilhantes, né, muito apaixonada pelo que faz, isso pode te influenciar na tua escolha e pensar assim, pô, cara, esse cara, ele deve ser um profissional de sucesso, porque ele é tão apaixonado pelo que faz, ele gosta tanto, você vê que ele fala com tanta propriedade, ele tem tanto interesse naquilo, e aí isso pode acabar levando você, de repente, até a querer seguir aquele caminho, baseado naquele exemplo daquela pessoa, um caminho que você não sabe se vai ser bom pra você. Você simplesmente se inspirou, né? Você não é que você tenha sido influenciado, você se inspirou naquele exemplo daquela pessoa, naqueles olhos brilhantes, sabe? Você pode pensar, cara, eu quero isso pra mim também. Eu quero trabalhar com um negócio que eu, fale com a mesma cara que esse maluco aí tá falando do trabalho dele. E aí isso pode te levar a querer seguir aquela mesma carreira que aquela pessoa tá seguindo, mas ao passo que ela é muito boa pra ele, pode não ser tão boa pra você. Segundo fator, esse é o que eu chamo de ser foda. É isso aí, gente. Sabe quando você olha aquela pessoa e ela é tipo muito boa no que ela faz? E às vezes você não precisa nem saber quem é a pessoa, você não precisa nem conhecer. Imagina assim, sei lá, você tá vendo um programa de show de talentos e aí de repente vem alguém, começa a cantar e você pensa, caraca, aquela pessoa canta muito e tal. Ou, sei lá, você tá vendo uma partida de futebol e aí de repente você vê que um cara faz uma jogada tipo absurda, sabe? E aí você na mesma hora você já é capaz de reconhecer aquele talento. É claro que isso pode acontecer em outras instâncias também, com pessoas que você conhece, né? Talvez você não tenha muito convívio. E aí de repente um dia você resolve conversar, sei lá, tipo um amigo dos teus pais e tal. E aí o cara começa a te contar várias coisas assim do trabalho dele, né? E coisas que ele faz muito bem.
E aí vem esse pensamento de tipo, pô, esse cara deve ser foda no que ele faz, sabe? E aí a gente acha aquilo muito legal, acha aquilo muito maneiro, e isso pode também acabar te inspirando a querer seguir aquela carreira, né? E aí eu falo pra você a mesma coisa que eu falei no primeiro fator, que é, essa carreira pode ser muito boa pra ele, porque ele é muito habilidoso naquilo, ele é muito foda no que ele faz, mas pode ser que você não seja tão bom quanto ele. E aí se você escolhe uma coisa só porque aquela pessoa é muito boa e te contou muita história, né, e te inspirou, se você não for tão bom quanto ele, aliás, pode ser que você seja tão bom quanto ele e ainda assim aquilo não aconteça com você. Porque o teu nível de habilidade é uma coisa, né? Ou seja, você pode ser muito bom naquilo e o seu nível de interesse é outra. Ou seja, você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você pode não gostar tanto daquilo. Então, aquele cara, calhou dele ser bom e dele gostar. Só que isso pode não necessariamente acontecer com você. Você vai ter, olha só, quando você se inspira em alguém que é foda, né? Você tem aí dois poréns, né? Como se fosse assim, dois problemas. Se você fizer aquela carreira, você tem que gostar daquilo. E 2, você vai ter que ser foda também. Terceiro fator. Esse aí é o que eu gosto de chamar de meu corpo, minhas regras. Por que esse nome, Otto? É o seguinte, sabe aquela pessoa que quer trabalhar vestida de qualquer jeito, que ela não quer ir social, que se ela quiser ir de bermuda, camiseta e chinelo pra empresa, ela vai poder ir, aquilo faz bem pra ela, sabe? Tipo, aquela pessoa que curte ter um monte de tatuagens, ou de piercing, ou sei lá, homens com cabelo comprido, enfim, esse tipo de coisa que não é convencional, né? É muito comum hoje em dia, mas ainda existem muitas empresas com um olhar antigo, mais tradicional, e tem pessoas que não se encaixam nesse perfil, tá? Então essa questão do, como eu digo, meu corpo, minhas regras, para muita gente o sucesso profissional tá ligado a isso, cara. Tá ligado a você ter liberdade, de você poder ir, trabalhar da maneira que você quiser, poder se tatuar da maneira que você quiser, botar o piercing que você quiser, porque nada disso, nem a roupa que você usa, um piercing que você tem, uma tatuagem que você fez, nada disso, cara, influencia na tua inteligência, na tua competência, tá? Então, para muita gente, o sucesso tá ligado a isso. O cara trabalha numa empresa que permite que ele faça tudo isso. Lá dentro ele é um profissional feliz e é um profissional de sucesso. Então, mais uma vez, né? A gente está aqui falando sobre 5 fatores que podem ser considerados sucesso, né? Falamos sobre o primeiro, que é a questão do interesse. Falamos sobre o segundo, que é a questão da habilidade. E falamos agora sobre o terceiro, que é a questão da liberdade. Quarto fator. Esse é o que eu gosto de chamar de hoje eu gosto disso, amanhã eu não gosto mais. Sabe aquelas pessoas que apaixonam e desapaixonam muito rápido? Aquela pessoa que começa um projeto, ela tá mega interessada e daqui a pouco ela já tá querendo partir para outra, ela não gosta de rotina, ela não gosta de ficar no mesmo local. Aquela pessoa que se ela pudesse, ela colocava uma mochila nas costas e saía pelo mundo. Então, para pessoas com esse perfil, galera, às vezes o sucesso, né, profissional, o que realizaria ele, tá ligado à liberdade, tá? Por exemplo, de repente alguém que não ligaria de, sei lá, trabalhar viajando, né? Tem muitas empresas em que você pode estar no Rio de Janeiro um dia, no outro em São Paulo, ou até mesmo viajar para fora do Brasil, tipo, hoje você tá no Brasil, amanhã você tá, sei lá, no Chile, né? Então pessoas com esse perfil, que gostam de mudança, que não se importam em ficar trocando de emprego, por exemplo, né? Às vezes até ela acha que o emprego tá monótono, ela prefere ir para outro, ela prefere sair daquele e tentar uma coisa nova. Então pessoas com essa personalidade, muitas vezes vão se ver com sucesso na vida profissional quando elas alcançarem esse tipo de oportunidade, quando elas estiverem num local que é mais flexível, que hoje ela está vivendo aqui, amanhã ela está vivendo em outro local, mesmo que ela não se mude, que ela esteja simplesmente fazendo uma viagem, que ela vai passar uma semana naquele local trabalhando, mas às vezes o conceito de sucesso para ela é aquilo. Aquilo dá aquela sensação de mudança,
de repente escolha, por mais que talvez ali não seja exatamente uma escolha, a empresa designou ela para aquele local, mas aquilo traz uma sensação de felicidade para a pessoa e consequentemente uma sensação de sucesso. E às vezes a pessoa pode não estar num emprego assim tão bom, ou ela pode não estar ganhando tanto dinheiro assim, mas aquela vida para ela é sim um fator de sucesso para ela, é um fator de realização e a pessoa se considera um profissional de sucesso. E isso é o mais importante. E aí, de novo, se você conversa com uma pessoa assim, pode ser que você se inspire na história dela, só que pode ser que a tua personalidade seja o oposto disso. Tipo, tem muita gente que gosta de, como eu digo, criar raiz. É aquela pessoa que quer uma segurança, tipo, eu quero morar em tal lugar porque eu acho aquele lugar bonito, então se eu conseguir uma casa lá, eu não me mudo de lá nunca mais. Eu quero, conseguir um emprego, tipo, sei lá, se eu conseguir um emprego nessa empresa aqui, que é a empresa dos meus sonhos, eu vou ficar nela, cara, até morrer, porque é muito boa. Então, se você tem essa personalidade de criar raiz, quando você conversa com alguém tipo mochilão, né, possivelmente, se você se inspirar na história dela e buscar uma carreira parecida com a dela, pode ser que isso não seja bom pra você. Essa coisa de ter que ficar viajando, isso vai te incomodar. Sabe, você quer morar no local mesmo, quer ter tua residência fixa, entre outras coisas, né? Então, de novo, né? Assim como nos outros 3 fatores, eu falo que você simplesmente se inspirar numa história dessa, por alguém que tem essa personalidade, isso pode não ser bom pra você. Mesmo que você tenha a mesma personalidade daquela pessoa, não vai ser 100% igual. Mas se você tiver traços muito parecidos, né? Tipo, eu também gosto de ficar da mudança, eu não importaria em trocar de emprego, mesmo que você tenha isso, não quer dizer que você vai ser também um profissional de sucesso ou que você vai enxergar sucesso como aquela pessoa enxerga dentro da área dela, tá? Além disso, gente, ainda tem a questão dos outros fatores que a gente falou, né? Tipo, do quero ser foda, tipo, se você vai ser muito bom naquilo que você vai fazer, se aquela habilidade tua corresponde àquela área, enfim. O 5º fator, gente, é o que eu chamo de conta bancária. Bom, esse aí o nome já diz, né? São pessoas que associam sucesso simplesmente ao dinheiro, tá? A pessoa, às vezes, ela tá bem, tá tranquila porque ela tem um carro legal, ela trabalha numa empresa maneira, ela tem um salário bom, e aí, pra ela, pode ser que aquilo baste. E assim, eu pelo menos, tá? Quando eu tava na minha fase de escolha de carreira, há muitos anos atrás, mentira, alguns anos atrás, isso me impressionava um pouco. Eu achava legal a pessoa ter uma vida bacana, uma vida confortável, tipo, sei lá, quero fazer uma viagem, a pessoa ia lá e fazia, tá? Não quer dizer que a pessoa fosse rica, não é isso, mas ela conseguia se programar, ela conseguia, sei lá, ter o carro dela, fazer as viagens dela, e eu achava isso legal, tá? Era uma coisa que me inspirava um pouco, tipo, a pessoa vive com conforto, sabe? Tipo, tem lá o cantinho dela e tal, faz as viagens, compra as coisas que ela quer. Só que, novamente, eu vou bater na tecla, né? Dessa vez aqui até lembrando da nossa historinha aí de hoje, né? Isso pode ser sucesso para aquela pessoa que está naquela vida, com aquele emprego, com aquele pensamento, mas pode não necessariamente ser sucesso para outros. Pelo contrário, assim como o empresário mudou de visão, né? O empresário da nossa história mudou de visão, tem muitas pessoas que associam dinheiro a uma coisa ruim. Eu já ouvi depoimentos de várias pessoas que falam que ter muito dinheiro não é bom, porque, sei lá, porque você pode atrair pessoas que talvez não estejam interessadas, sei lá, na tua amizade, mas sim quanto você ganha ou o que você pode proporcionar. É bastante comum hoje pessoas que associem essa questão de dinheiro ou um certo luxo, né? Não vamos dizer assim riqueza, mas um certo luxo é associado a uma coisa ruim, né? As pessoas querem ter um conforto, querem ter a casa, querem ter ali uma vida digna, mas muita gente não faz questão de ter a conta bancária muito gorda, vamos dizer assim, né? Muito cheia, com muito dinheiro. As pessoas não estão totalmente ligadas nisso. Elas querem viver a vida com dignidade,
porém aquele dinheiro todo, aquele luxo todo não é importante. E eu vejo por aí, né, com colegas que eu já trabalhei, com situações que eu passo, que cada vez mais essa visão tem se tornado uma verdade maior, pelo menos entre as pessoas que eu conheço, tá? E as pessoas que eu converso, muita gente hoje está priorizando a qualidade de vida. Ela quer, de repente, morar mais perto do local de trabalho para não gastar 1 hora indo e 1 hora vindo. Ela quer ganhar menos, mas ter um trabalho em que ela mantenha a saúde mental dela, né? Talvez com menos pressão ou com menos metas, enfim. As pessoas estão buscando uma qualidade de vida maior, mesmo que para isso ela tenha que ganhar menos e diminuir um pouco o padrão de vida dela. Então, gente, como eu falei no começo do vídeo, né, o que é sucesso para você pode não ser necessariamente sucesso para o outro. Você pode pegar um cara aí, vamos dizer, classe média baixa, e apresentar um rico para ele, e ele vai te dizer genuinamente, né, ou seja, verdadeiramente, que ele jamais queria trocar de vida com aquele cara. Porque de repente ele prefere a vida dele do jeito que tá, mesmo ganhando um salário, vamos dizer, relativamente baixo, mas ele tem paz nos finais de semana, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, ao passo que normalmente, né, a gente subentende que as pessoas com, vamos dizer assim, com mais dinheiro, com uma classe social maior, muitas vezes têm seu próprio negócio, são empreendedores, ou, enfim, se dedicam mais, né? Então, às vezes rola essa associação e aí a pessoa jamais trocaria de vida. Ela não trocaria aquela paz, aquela vida dela ali que já está estabelecida, determinada, por alguém que tivesse mais dinheiro, carros ou casas, enfim, né? Tem muita gente que não vê sentido nisso. Eu já ouvi essa pergunta: qual o sentido de, sei lá, de ter 10 casas? Qual o sentido de ter 10 carros? Algumas pessoas não enxergam sentido, não enxergam valor nisso, tá? É legal ter uma casa, é legal ter um carro, é legal viver com conforto, ok. Mas muitas pessoas não estão preocupadas, sei lá, em multiplicar seu patrimônio, por exemplo. Elas são mais felizes, elas se sentem com mais sucesso, tendo a vida delas ali equilibrada. E claro, gente, que isso não deve ser visto com maus olhos, tá? Não tem nada de errado em você pensar assim. Afinal de contas, como eu falei no começo do vídeo, sucesso é subjetivo. O que é sucesso para você pode não ser para outra pessoa, tá? Você pode pegar duas pessoas, colocar seguindo o mesmo caminho, que provavelmente elas não vão terminar a jornada no mesmo local. Elas podem começar seguindo a mesma trilha, fazendo as mesmas coisas, mas em algum momento da vida aquela trilha vai se separar ou elas vão fazer coisas diferentes, tá bom? E não tem nada de errado nisso. Aliás, isso é o normal. É bom que as pessoas tenham experiências diferentes, compartilhem ideias diferentes. É isso que enriquece a nossa experiência enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, será que você já tinha parado para pensar, já tinha parado para refletir sobre essa questão de sucesso? O que é? Qual é o valor que você vai dar para essa palavra? O que é sucesso para você? Talvez se você nunca refletiu sobre isso, talvez agora seja uma boa hora. Bom, é isso, gente. Mais um vídeo aí hoje, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o tema. Espero que esse papo ajude vocês a refletir sobre essa questão, tá bom? E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho. É isso aí, gente. Eu desejo a vocês aí uma boa sorte e que cada um continue buscando a sua arte.